Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo agora. Eu vim hoje com um assunto que muitas pessoas às vezes me perguntam, como que eu dou conta entre conciliar a maternidade, a vida do empreendedorismo digital e as outras coisas. Então, antes de começar esse assunto, eu vou inclusive falar para você como eu me sinto, tá? Mas meu nome é Isadora Domingues, eu falo aqui de marketing digital e vendas para as mães. E eu gostaria muito que você trouxesse mais mães para ouvir o que às vezes dá um conforto para elas. Então pode ser que no fundo desse vídeo você escute um pouquinho meu filho gritar, porque é exatamente isso. Eu trabalho hoje em dia, né? Enquanto a gente grava esse vídeo, a gente trabalha no home office, então quando ele tá em casa, que acontece período de férias, pode ser que você vai acabar ouvindo ele. Então antes da gente começar também vou te pedir, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras mães, que eu tenho certeza que esse vídeo pode às vezes ser o conforto, a rede de apoio de alguém, uma mãe que nem sempre tem alguém com quem contar. Então, como que eu faço para conciliar a maternidade, eu, Isa, com tudo aquilo outro que eu faço? Tudo. Seja o empreendedorismo digital e seja as coisas da minha vida. Para começo de conversa, quando eu me vi mãe, eu tive um estalo assim eu não ia conseguir fazer mais nada, porque o Valentim me demandava 24 horas do tempo, mas a maternidade, durante a gestação, não te prepara para aquela mudança da vida, porque seria natural, né, nós ficarmos ali cuidando da cria, vamos dizer assim, cuidar do meu filho o tempo todo. E para quem empreende, a gente tem que estar muito preparada para quando a gente vai ficar com a criança, a gente tem que se desligar e viver aquela fase de verdade, e nem sempre é possível. E o meu caso não foi possível. Por quê? Porque eu trabalhava com meu marido no negócio dele, empreendia junto com ele, e eu cuidava de um departamento que era um departamento, vamos dizer assim, sensível, porque eu tinha múltiplas funções, natural também para quem empreende. Então, não só como advogada, como coordenadora de atendimento, como parte, às vezes, do marketing, mas também ali nas decisões, né, que envolvia, às vezes, uma coisa ou outra jurídica e que precisava de um apoio meu. Então, isso me consumia muito. E o Valentim nasceu no final de agosto, último dia de agosto. E quando foi dia 8 de setembro, a gente já estava trabalhando. Então, já estava todo vapor, uma semana depois da minha cesárea. Porque eu trabalhava também de casa, a gente estava na época da pandemia, e assim, eu não sabia como seria, mas eu tinha escutado conselhos das pessoas que eu conhecia, que recém-nascido dormia 18 horas, dormia 12 horas, dormia 14 horas, e eu achava, inclusive, que o Valentim tinha algum problema, porque ele não dormia mais de 3 horas seguidas, em momento nenhum do dia ou da noite. À noite ele acordava de 1 em 1 hora para mamar, e eu fiz amamentação de livre demanda, já que eu estava em casa, eu preferia assim. Só que, por outro lado, eu não sabia o que era esterogestação, né, que a criança se sente parte ainda do corpo da mãe durante os próximos 3 meses, é como se fosse o 4º trimestre da gestação, eu não sabia nada sobre isso. E as coisas foram acontecendo. Então, quando ele fez em torno ali de 4 meses, eu me vi cansada, exausta, num ponto depressivo, porque eu não me via mais fazendo outras coisas. Cadê a Isa corredora? Então eu ia pra academia quando dava, eu contei já a história aqui de como eu comecei a correr, falei como que a corrida fez com que eu superasse muitas das coisas, inclusive uma dessas superações foi essa depressão pós-parto. Então eu não soube conciliar, e se eu pudesse deixar um conselho aqui pra você, diferente de tudo que eu ouvi durante a minha gestação, você não está preparada para ser mãe. E pode parecer esquisito, talvez você seja mãe de segunda viagem, seja muito mais preparada do que eu, porque você já sabe o que ali te espera. Mas se você for mãe de primeira viagem, não importa o curso que você faça, o livro que você leia, você só vai saber o que vai acontecer de fato quando seu bebê nascer. E você não sabe se você vai dar conta. Então, se você tem a possibilidade de fazer uma reserva de emergência, se você tem a possibilidade de deixar um pouco seu trabalho de lado durante pelo menos, o mínimo,
sei lá, 30, 40 dias, seu período de resguardo ali, mínimo, faça, porque você não tá com a cabeça para criar mundo nenhum para ninguém, só para o seu filho. E é como se o seu corpo virasse a proteção dele automaticamente. Então todas as outras coisas passam a ter um problema. E aí, de fato, como eu me sentia? Era como se, quando eu estava trabalhando, eu me sentia culpada por não estar com ele, e quando eu estava com ele, eu me sentia culpada por não estar trabalhando. Então eu ficava muito dividida. E assim, até o primeiro aninho dele, ele foi para a escola com 11 meses, eu tive esse privilégio, eu sei que é um privilégio, são poucas as mulheres que conseguem ficar tanto tempo com o filho em casa. Eu vi primeiros passinhos, eu consegui acompanhar todo o desenvolvimento, eu que levei, até hoje, né, sou eu que levo para a escola, eu que busco 95% das vezes. Então, esse integrar da maternidade com a vida empreendedora foi muito difícil no começo, porque eu achava que daria conta. As pessoas me falavam, você vai trabalhar quando ele dormir, porque ele vai dormir o tempo todo. E aí mal sabia eu que, além de não dormir, o Valentim, quando passou a engatinhar, que ele não engatinhou, né? Ele saiu andando direto porque ele grudava nas coisas e ele andava direto. Eu mais ficava preocupada em ir atrás dele porque eu tinha medo dele cair, bater a cabeça em algum lugar, porque a nossa casa não é igual a escola, né? Que era toda almofadada. A casa dos pais geralmente não é feita para um bebê. A gente tem coisas de vidro, tem quina, tem várias coisas, por mais que você tampe, alguma coisa vai ficar fora do lugar. Então eu ficava o tempo todo preocupada. Ele entrava debaixo da cadeira, ele entrava debaixo de não sei de onde. Então isso me deixava muito preocupada. E pandemia, empreendedora, eu precisava de tudo isso. Então para mim foi um impacto. Quando ele foi crescendo, a melhor coisa que a gente fez na vida foi ter colocado ele na escola. Não só pra gente ter a segurança de que ele estava num lugar que era de qualidade e próprio para ele naquele momento, porque eu precisava trabalhar, mas principalmente para o desenvolvimento dele. Mas assim, muito, tô sendo muito sincera com você. O primeiro dia que eu deixei ele na escola, que ele ficaria só, as 2 primeiras semanas ele ficou só meio período, nem era para ele ter ficado logo no começo, mas nós tivemos outros problemas com esse sócio do meu marido e tive que deixar o Valentim logo no comecinho, assim, integral. Mas no primeiro dia, eu me senti a pior mãe do mundo. Eu juro pra você, eu me senti um carrasco, eu não sei explicar o que eu senti. Eu me senti muito mal, porque eu tava deixando ele tão pequenininho e aí me bateu uma culpa pelas mães que deixam os seus filhos com 4, 5 meses de idade porque são obrigadas a voltar. Então, assim, nem sempre a gente vai estar preparada. E eu acredito que a maioria das vezes a gente não vai estar preparada. E vai acontecendo. O que eu faria diferente hoje é me preocupar menos com o trabalho. Porque alguém vai fazer. Mas a minha empresa sou eu e não tem outra pessoa. Você vai fazer em outro horário. Mas o seu filho, aquela fase, por mais difícil que ela seja, ela vai passar muito rápido. Para você que está mergulhada no problema, naquela fase difícil, que são os 3, 4 primeiros meses do bebê, talvez sejam as fases mais difíceis de passar. Vem salto de desenvolvimento, daqui a pouco vem outra coisa, aí começa um resfriado, cada hora um negócio. E aí começa o pessoal a querer visitar, e você não quer receber ninguém, porque você tá exausta, você tem que ficar fazendo coisa para os outros comer, sabe? Então, isso foi pra mim, de verdade, assim, um grande aprendizado. Eu ainda, na gravação desse vídeo, não tenho o segundo filho, mas eu pretendo ter. E meu pensamento hoje é o quanto eu vou ficar longe, se eu precisar ficar longe, e ponto final. Então, o que eu fiz de bom de ter aproveitado, além de ter ficado com eles 11 meses, ver todos os passinhos, as primeiras falas, as primeiras coisas, e essa memória nunca vai se apagar, o que eu gostei muito, assim, de ter ficado com ele, foi o fato de poder também trabalhar. Porque ele dormia no meu colo. E eu não negligenciei um colo para ele, jamais, porque eu falei, se ele tá pedindo colo é porque algum conforto tem aqui, isso não é uma frescura. E ele gostava de dormir no colo, por mais que eu colocasse ele, parecia, todo mundo já ouviu isso, né? Tem espinhos no berço, mas eu gostava de ficar com ele assim, já que ele gostava de ficar, então ele dormia de um lado e eu trabalhava de outro. E eu me sentia bem.
Eu não consigo me imaginar CLT com um filho. Eu não consigo me imaginar tendo que voltar e meu filho não poder mamar. Eu não consigo me imaginar não poder parar o que eu estou fazendo para amamentar. Então, ao mesmo tempo que foi difícil, eu sou a pessoa eternamente agradecida. Porque hoje o meu filho é independente, é super carinhoso, eu lembro de todas as fases. E eu sei que talvez você esteja vendo esse vídeo, talvez sua primeira gestação não tenha sido do jeito que você gostaria, ou você teve filho e não pôde cuidar do jeito que você gostaria, mas você deu o seu melhor. Então não adianta a gente se culpar por aquilo que passou. A gente tem que agradecer aquilo que passou, porque deu certo, você chegou aqui. Mas se você tiver a opção de fazer diferente, não se culpe por nada, nem pela sua gestação, nem pela sua maternidade, nem pelo seu empreender. Você sempre vai dar o seu melhor, porque é de você dar o seu melhor. Então, pra mim, foi essa a diferença, assim, se fosse hoje, eu faria menos julgamento de mim mesma, tá? Então, eu gostaria de deixar esse vídeo porque eu sei que é um tema sensível às mães, principalmente as mães que às vezes não se sentem pronta para voltar, mas também não se sente pronta para não trabalhar, para ficar em casa, e aquela culpa de não trabalhar direito e aquela coisa toda. Eu só sei de uma coisa: vai dar muito certo. Vai dar certo porque você é a melhor naquilo que você tá fazendo. Não importa se trabalhando, não importa se com um bebê. E uma das coisas que mais foi fundamental para mim foi, óbvio, o apoio do meu marido. Porque ele tava sempre assim: não, deixa que eu fico com ele, né? Vai lá, faz a sua esteira. Deixa que eu fico com ele, vai tomar banho, toma banho lá, relaxa. Então, quantas vezes eu ouvi dele falar: toma banho direito, fica lá quanto tempo você achar que deve. Ele sabia que a minha cara era de exausta, então ele sabia que eu precisava, de alguma forma, eu precisava estar com o meu bebezinho ali. E de outra forma eu precisava me cuidar. Então, o companheirismo dele também foi muito importante. E eu sei também que isso não é uma realidade de muitas, mas é bom você saber que às vezes não é o seu parceiro que não te dá o conforto. Ele às vezes não sabe o que fazer também. Ele também virou um pai de primeira viagem, ou ele é um pai com você pela primeira vez, enfim, diversas são as realidades aí. Mas dê o tempo para você fazer as suas coisas de forma tranquila. Tenho certeza que se você não se culpar, já é meio caminho andado para a exaustividade não te pegar e te jogar no chão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui seus comentários, como foi a sua gestação junto com a sua maternidade junto com o empreendedorismo, e coloque aqui quais são os temas, quais são as suas opiniões sobre os temas que eu trago aqui. É importante te ouvir para a gente continuar fazendo o melhor conteúdo possível para você, e eu te vejo até amanhã, próximo vídeo. Beijo!